Acredito que uma das coisas mais legais da vida é você reconhecer quando você faz merda, aprender com isso e evoluir. E o Abel Ferreira recentemente pediu desculpas à torcida palmeirense por ter falado aquelas latrinas após o jogo Palmeiras e Botafogo na estreia do Brasileirão de 2025. Onde ele fez algumas críticas e tal, disse que a torcida deveria apoiar mais. Enfim, você com certeza viu essa fala do Abel. E ele voltou atrás. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso, inclusive falas do Anderson Barros e calma, você que tá pedindo a cabeça do Abel, calma. Vem pra esse vídeo que eu vou te explicar melhor. Fala pessoal, Reflexão Alviverde na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, deixa o seu like, o seu comentário e vamos pra cima falar sobre Verdão, a maior instituição de futebol desse Brasil, primeiro campeão mundial da história, o tri da Liberta, o tetra da Copa do Brasil, o 12 vezes... Porque eu não sei falar 12 vezes, como é que fala 12 vezes campeão brasileiro. Abel Ferreira, que obviamente vamos falar do trabalho do Abel Ferreira, não está sendo um brilhante trabalho do Abel desde que ele chegou, vive a sua pior fase, né? Não só por ter perdido o título aí do Campeonato Paulista, mas no ano de 2024 já não vinha apresentando uma diversidade tática que agradasse, né, o torcedor palmeirense. Então o Abel já não vive mais os louros com a torcida palestrina. Porém, entretanto, todavia, mas é muito cedo, talvez, para falar de troca de treinador. Eu, particularmente, no final desse vídeo eu deixo a minha opinião, mas vejo muitas pessoas falando sobre isso. Tem que trocar agora. Já tem que trazer fulano de fora. Porque o ex-treinador do Botafogo. Porque o Vojvoda. Enfim, eu particularmente acho que o Palmeiras realmente demora para reciclar ou ciclar algumas posições, haja vista lateral direita, que nós renovamos com um jogador com mais de 36 anos, haja vista lateral esquerda, que nós temos problemas já há algum tempo e não fomos ao mercado para reciclar essa posição. Vimos aí com a contusão do Gomes, o perereco que passamos até trazer o Mikael e até o próprio Fux, que já está procurando o seu espaço. Vimos os problemas que tivemos com a saída do Zé Rafael e companhia. O próprio Danilo, quando saiu há duas temporadas atrás, fazia muita falta, o Palmeiras demorou para repor. Enfim, o Palmeiras tem dificuldade com isso. E também de ficar renovando com jogadores que já deveriam ter sido dispensados há mais tempo. O Rony deveria ter saído antes, o Dudu deveria ter saído antes. Enfim, outros nomes aí que nós sabemos que demoraram para sair. O Palmeiras, depois de muita canseira, fez isso. Será que vai fazer o mesmo com o treinador? Provavelmente sim, porque essa é a forma de trabalho de Leila Pereira e do diretor Anderson Barros. Mas o fato é que Abel se desculpou. Você deve estar lembrado disso daqui, né? Da uma nota que a Mancha Verde soltou após a fala do Abel no jogo entre Palmeiras e Botafogo, quando o Abel fez aquela coletiva completamente infeliz, né? Onde ele diz ali que a torcida deveria apoiar mais e tudo mais. E a nossa querida Mancha Verde, né, fez esse manifesto. Em suma, onde ela diz que o Palmeiras está sempre sendo apoiado pela torcida, que não gostou do que o Abel falou e tal. E um destaque para essa frase aqui do manifesto, que é: nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. E eu concordo absolutamente, completamente com o manifesto aí da torcida. Por mais que o Abel Ferreira, para muitos, seja o maior treinador da nossa história, embora nós tenhamos que colocar aí nessa prateleira o Brandão, o Scolari, o Luxemburgo e assim por diante, sim, o Abel se destaca principalmente pela quantidade de títulos em tão pouco tempo, numa passagem só, então realmente não é para qualquer um. Agora, o Abel não vem entregando um futebol exímio, né? Pelo contrário, o Palmeiras está extremamente mal manjado, mal treinado e apresentando inúmeros problemas dentro de campo. E a responsabilidade é óbvia que é do treinador. Porque assim, numa classe onde todo mundo vai mal numa prova, será que a culpa é dos alunos ou o professor é que está falhando em alguma coisa na matéria? Eu, particularmente, jogo muito mais aí, 75% de culpa no trabalho de Abel Ferreira. Mas assim como ele conseguiu a quantidade de títulos que conseguiu, dá para dar a volta por cima. Mas o fato é que, analisando não a parte técnica de Abel Ferreira, mas a parte anímica com a torcida, ele se retratou. Olha só, isso eu achei
bastante nobre, tá? Isso aqui é um post de retratação do próprio Abel Ferreira. Você vai lembrar daquele mosaico maravilhoso da caravela, né? Que a torcida fez dentro do Allianz Parque. Até hoje, cara, quando eu vejo o vídeo daquele mosaico, eu me arrepio inteiro, porque foi absolutamente fantástico o trabalho da torcida nessa caravela. Você vai lembrar, né? A caravela passando e deixando os títulos ali com o comando do senhor Abel Ferreira e os seus comandados, seus liderados ali na caravela verde. Mas o fato é que Abel fez esse post aqui e abre aspas para Abel Ferreira no seu pedido de desculpas. Há momentos que marcam a história de um clube. Há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras, a torcida é mais do que arquibancada. É alma, coração, identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio, vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que fizeram por mim. Pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da caravela há um ano não foi só uma imagem. Foi um símbolo da maior conquista da minha carreira. Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem. Sou e serei sempre grato. Avante palestra sempre. Palavras de Abel freaking Ferreira. Cara, é o seguinte, vamos falar a verdade aqui. Abel falou merda, ponto. Ponto. Mas não é a primeira merda que Abel fala pós-jogos. Principalmente quando o Palmeiras perde, né? Pela sua falta de repertório ou por alguma falha individual. Enfim, ele sempre faz uma fala infeliz, né? Em jogos em que ele perde as estribeiras. Não só, às vezes, apontando um jogador, falando que o jogador errou, falando que um jogador deixou de fazer isso ou aquilo, que deixa, obviamente, uma marca negativa dentro do elenco. A gente não sabe como que tá o ânimo dentro do elenco, mas entre outras bundadas. Por exemplo, pós-pandemia, o Palmeiras é o único time grande que não abre treinos, cara. E isso realmente afasta um pouco, não só a torcida, mas até mesmo a falta de subsídio das perguntas dos repórteres, né? Você vê que os repórteres contra o Abel, por assim dizer, eles acabam sendo repetitivos nas perguntas. Por quê? Porque não tem base, não estão acompanhando o dia a dia do time, né? Há uma decisão do próprio Palmeiras de não abrir esses treinamentos. Será que não seria saudável abrir esses treinamentos? Não pode abrir porque estamos trabalhando uma coisa secreta. Cara, o Palmeiras é um time extremamente manjado tecnicamente, taticamente. Então o Abel perde, né, a oportunidade de ganhar essa simpatia de volta com a torcida, aproximar o time. Ele mesmo que diz, tanto esse todos somos um, tá faltando um pouquinho desse Abel colocar em prática o todos somos um e parar apenas de falar, né? Então sim, ele precisa trazer mais a torcida. E não tem segredo, cara. Hoje, na estreia da Libertadores contra o Sporting Cristal, não tem o que fazer a não ser ganhar. A estreia do brasileiro foi uma merda, não jogou bosta nenhuma contra o Botafogo, mas tem a oportunidade de dar a volta por cima e fazer um grande jogo, até porque o grupo do Palmeiras na Libertadores é extremamente fraco, cara. É um grupo pro Palmeiras fazer os 18 pontos sem arrogância nenhuma. Agora, obviamente, tem lá o jogo de fora que vai ser na Bolívia e tudo mais. Quando jogar na altitude vai ser difícil, lá. Agora, com exceção disso, os 3 adversários do Palmeiras na Libertadores na primeira fase são muito fracos. Então o Palmeiras precisa pontuar. Eu digo 18 pontos no mundo ideal, onde o Palmeiras ganhasse todas as partidas. Mas sabendo das oscilações, das dificuldades, o jogo que eu citei, né, da altitude e tudo mais, o Palmeiras pode não chegar a essa marca total. Mas o fato é que tem a obligation de ser o primeiro colocado desse fraquíssimo grupo a qual caiu na Libertadores. E como que o Abel retoma a confiança do torcedor? Ganhando e o time sabendo jogar e jogar bem. Agora, você que quer Abel fora, saiba que o Presuntinho, o nosso querido diretor de futebol, esse camarada tão simpático aqui, ó, que eu vou colocar na tela, esse rapazinho muito simpático aqui, ele joga um pouquinho de água no seu chopp. Se liga só o que ele fala sobre o trabalho de Abel Ferreira. O Abel, em particular, ele é um treinador que merece todo esse reconhecimento e sim, em muitas oportunidades, né? Principalmente quando ele está na sua entrevista, onde ele demonstra, né, certa impaciência, né? É muito pelo aquilo que ele busca. O Abel, ele sempre disse para todos nós, para todos, que ele quer que nós cresçamos, não só como instituição, que o futebol cresça, né? Ele busca isso, mas em muitas oportunidades ele acaba sendo mais impaciente, mas isso não diminui absolutamente nada o respeito que é o torcedor e que nós temos por ele, e espero sinceramente que ele possa continuar conosco dentro desse projeto. Se assim, claro, sempre, se a senhora presidente decidir. Se não tiver uma conversa, não tem nesse momento nenhuma. O Abel sabe o que nós pensamos, o Abel sabe o que a senhora presidente pensa em relação à continuidade dele.
E a gente vai conversar isso no momento oportuno, no momento que a gente entende que seja melhor para as partes. Há uma relação não só profissional, mas de confiança, que cada parte diz para a outra. Ou seja, como diria o professor de português, não, se depender da diretoria, Abel Ferreira não sai antes do término do seu contrato. Aliás, há rumores de que a nossa querida presidente Leila Pereira quer renovar com a Abel, né? E eu espero, sinceramente, aí agora eu deixo minha opinião, que não renove. Acho que o Palmeiras precisa ciclar, né, a sua comissão técnica, assim como eu sempre falo que o Palmeiras tem dificuldade com finais de ciclos e precisa ciclar, né, o time completamente, né? Eu acho que o Palmeiras precisa rever a posição do goleiro, o Palmeiras precisa trabalhar as laterais, precisa também renovar o meio-campo, trazer um jogador de criatividade, precisa periodicamente fazer isso porque é saudável. Essa máxima aí, essa mística, melhor dizendo, de que em time que tá ganhando não se mexe, é uma coisa que não cabe mais no futebol de 2025. Talvez no futebol dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, onde havia-se criatividade, qualidade, talvez funcionasse essa questão de não mexer tanto no time. Mas hoje, que o futebol é tão físico, né, tão exposição física basicamente, disciplina tática, viagens e mais viagens, acho que o Palmeiras precisa sim pensar no fim do ciclo de Abel Ferreira, mas não de forma precoce. Acho que dá para esperar o final do seu contrato e seguirmos em paz ambos os lados. Mas, entretanto, todavia, porém, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Não esquece o like também, porque é muito importante para o trabalho do Reflexão Alviverde. Lembrando que hoje nós teremos live de intervalo com o nosso querido amigo Tio Zé do Verdão MVVC, então acompanhe lá. Nós estaremos lá com o Reflexão Alviverde, fazendo a live de intervalo do jogo da estreia do Palmeiras na Libertadores contra o poderosíssimo candidato a título Sporting Cristal. É isso, cara. O Palmeiras precisa ganhar. O resto é lero-lero. E Abel Ferreira, para de falar merda e vai treinar e não enche o saco da torcida. Tamo junto, um abraço, valeu.